Quando a gente faz uma análise, a gente não precisa personificar, muito pelo contrário. A gente usa essa personificação para compreender como esse sujeito ele se insere dentro de uma cadeia produtiva. No caso aqui desse Carol Siqueira Júnior, a cadeia produtiva a qual ele serve é de uma profunda onda de moralização, aquilo que o próprio presidente disse, Jair Bolsonaro, que é voltar 50 anos em 5. O que isso quer dizer? Além de você promover o ódio a toda forma de desenvolvimento intelectual, acadêmico, educacional, tem o negacionismo, tem a forte moralização, a ideia de um resgate de uma tradição da qual nesse país nunca existiu. E por último, dentro desse contexto, existe o ódio à ideia de desenvolvimento de sexualidade do corpo. O que o Siqueira Júnior tem a ver com isso? Ao lado de Pondé, ele é um cara que, por exemplo, o Pondé não destila ódio aos homossexuais, mas essa questão de um certo conservadorismo, que é como se fosse aqui o Brasil uma era vitoriana. Quando ele destila todo o seu ódio à forma dos homossexuais, como eles agem, como a forma como violenta ele diz, ele está indo muito mais além disso. Ele está, por exemplo, promovendo esse projeto de voltar 50 anos em 5, cujo objetivo é o quê? É a destruição do corpo, algo que o capitalismo já faz, e toda forma de desenvolvimento corporal, sexual, afetivo e etc. Vamos lembrar que o capitalismo, quando surgiu o Fordismo, eles construíram vilas operárias. Para quê? Para o homem, aos seus dias de folga, ele ter um lazer a fazer. Isso é o verdadeiro controle do corpo. O neoliberalismo hoje faz justamente a mesma coisa ao controlar os corpos. Quando você está na internet, quando você está numa Netflix, quando você está no Google, um Amazon, qualquer outra coisa do tipo, hoje é pior ainda, porque nem sequer o tempo de descanso realmente nós temos. O tempo de desenvolver a reflexão, o tempo de desenvolver nosso corpo em vários sentidos. O que eu estou querendo dizer? O capitalismo cada vez vai se aprimorando. O Byung-Chul Han, quando ele escreve este livro aqui, vou mostrar para vocês, ó, Psicopolítica, ele logo no começo ele diz uma frase interessantíssima e que nos serve como reflexão para vocês entenderem aqui. Ele diz: crise de liberdade, é o primeiro parágrafo. Ele diz o seguinte, ó: a liberdade terá sido episódica. Há um episódio no sentido de entreato na conexão em partes. Este sentido de liberdade se instaura na passagem de uma forma da vida a outra, até que também se mostre como um modo de coerção. O que ele está querendo dizer aqui? Há um oxímoron, um paradoxo. A liberdade, ela é uma forma de coerção hoje. Mas qual que é a novidade colocada por Byung-Chul Han? Ao invés de ter aquele sujeito, como antigamente existia na modernidade, vem e te coage, no início da Revolução Industrial, que vem o cara, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Não. Hoje é você que escolhe o que fazer. Você tem um grau de liberdade muito maior. E isso é mais violento ainda. Por quê? Você faz de livre e espontânea vontade e não percebe que está sendo escravizado o tempo todo. Quando nós, por exemplo, estamos assistindo uma Netflix, ou estamos fazendo algum jogo, ou assistindo qualquer outra coisa eletrônica, nós estamos sendo telespectadores e trabalhadores ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a gente assiste aquele filme, sei lá, alguma coisa, nós estamos mostrando que aquele filme é bom e que muitas pessoas, portanto, podem assistir também, porque muitas pessoas assistiram e avaliaram como bom. Então, isso é um desenvolvimento de trabalho constante, 24 horas por dia. Então, hoje a gente nem tem o próprio tempo do descanso. Isso se explica, por exemplo, porque existem muitas doenças como a depressão,
falta de ânimo, falta de vontade, cansaço. Vamos lembrar o cansaço de Bill Churran, que ele fala, o cansaço de si mesmo. Porque o homem o tempo todo está consigo mesmo e ele não tem um tempo sequer de desenvolver-se integralmente como ser humano. Essa é a maior violência existida. Então, dentro desse cenário que supostamente está se colocando como conservador, o ódio ao toda forma de LGBTQI+, vai muito mais além dessa galera. Por que vai muito mais além? Nesse sentido que eu disse, é um ódio ao desenvolvimento corporal. Se nós não temos tempo nem de se divertir, quanto mais o tempo do sexo, quanto mais o tempo de você aprimorar os sentidos existentes no seu corpo. Então, esse cara é um ideólogo, assim como o Pondé também, que ele coloca como seu conservador. Como resistir a uma mulher gostosa. Ele fez vídeo isso, desse sentido. Então, para vocês verem o grau de ideologização que há na sociedade. Agora você pensa, uma sociedade brasileira como a nossa, onde as pessoas mais assistem, muito mais assistem do que leem, e hoje agora assistem mais esses canais, etc e tal, por exemplo, o canal do Pondé tem quase 1 milhão. Quantas pessoas que assistem ali compram a ideia e começam a atuar da maneira como a qual ele propõe. Isso é uma forma de educação que está tomando conta do Brasil, não somente do Brasil, mas em várias partes do mundo. Essa ascensão desse neoconservadorismo com um misto de reacionarismo e fascismo. Por que fascismo? Porque ele faz a divisão. Eles e nós. Outra coisa importante é a ideia da crise da liberdade. Isso é importantíssimo verificar. Porque ele diz assim, hoje acreditamos que não somos sujeitos submissos, mas projetos livres, que se esboçam e se reinventam incessantemente. Mas não somos. Por que não somos? Por conta disso que eu já acabei de falar. Então vamos pensar, pessoal. Siqueira Júnior se situa dentro desse contexto do qual o ódio dele vai muito mais além. O ódio dele é o ódio a todo o desenvolvimento do corpo. E ele se situa dentro dessa cadeia do desenvolvimento do capitalismo e do neoliberalismo contemporâneo. Ele é uma peça dentro de vários sujeitos que atuam como tal. Tá certo? Vamos se inscrever, vamos refletir, vamos pensar, vamos atuar. É essa forma que nós temos de nos educar. Até mais.